Olá, seja bem-vindo a mais uma edição de sábado do programa Agenda Cultural. O Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, foi eleito o pior do Brasil entre aqueles que foram concedidos à iniciativa privada. Na avaliação feita pela Agência Nacional de Aviação Civil, o aeroporto não conseguiu atingir os níveis necessários de limpeza, acesso à informação e aos terminais. A avaliação realizada pela ANAC acontece em 12 aeroportos brasileiros. Ele serve para verificar se aqueles que foram concedidos à iniciativa privada estão oferecendo o serviço apropriado para seus passageiros e usuários do transporte aéreo. Todos os anos, eles divulgam os indicadores sobre o desempenho dos serviços prestados, como a limpeza, acesso à informação, acesso aos terminais, custo-benefício dos restaurantes, tempo em fila de inspeção, além da quantidade de elevadores e escadas rolantes. Aqueles aeroportos que tiveram um baixo desempenho, inferior ao padrão estabelecido, serão penalizados. Além de que, de acordo com as regras estabelecidas no contrato de concessão, poderão até mesmo serem multados. O aeroporto de Guarulhos, que é o mais movimentado do país, teve a sua pior nota em 3 anos. Isso tem um impacto gigantesco nos ganhos. Notas negativas significam redução na remuneração. Já os índices positivos resultam em bônus. Agora, no lado positivo da lista, está o aeroporto de Confins, em Minas Gerais, que alcançou a excelência. Ainda que o resultado seja ruim, os especialistas afirmam que os números não devem ser usados em comparação, mas sim como evolução entre eles. A ANAC afirmou que essa análise é revisada de 5 em 5 anos. Como essa aconteceu no ano passado, a próxima só deverá acontecer no ano de 2028. Graças ao aumento do trabalho remoto, aos novos programas de vistos e aos incentivos fiscais que atraem nômades digitais, investidores e famílias, quem considera uma mudança internacional tem mais caminhos para explorar, além do "eu poderia morar aqui" e outros devaneios que podem surgir durante as férias. Se mudar para o exterior significa um mergulho profundo nas implicações fiscais, vistos de trabalho, cuidados de saúde e comparações de qualidade de vida, só para citar alguns. Um recurso especialmente útil é a pesquisa anual Expat Insider da International, uma comunidade de expatriados com mais de 5 milhões e 100 mil membros. A pesquisa, que está em andamento há uma década, reflete a contribuição de quase 12 mil expatriados, representando 177 nacionalidades em 181 países ou territórios. O índice de 2024 foi divulgado no início de janeiro, com Valência, na Espanha, no topo da lista, seguido por Braga, em Portugal, e Mazatlán, no México. Embora existam dezenas de destinos a considerar para uma mudança para um novo país, a lista a seguir prioriza uma série de tópicos centrado nos expatriados, incluindo qualidade de vida, acessibilidade, segurança e acesso à cultura e atividades ao ar livre. Destino de aposentadoria de longa data para os americanos, o México também atraiu mais famílias e o conjunto de nômades digitais nos últimos anos. A cidade do México, a maior da América do Norte, com cerca de 22 milhões de pessoas na área metropolitana, tem sido especialmente popular. Sua população da capital cresceu 3% entre 2019 e 2023, cerca de 600 mil pessoas, de acordo com a The World Population Review. De 2019 a 2022, o número de americanos que solicitaram ou renovaram vistos de residência aumentou de cerca de 17.800 para mais de 30 mil. Outras cidades como Osaka, San Miguel de Allende e Playa del Carmen também são paraísos para expatriados, muitos dos quais apontam o custo de vida mais baixo e o estilo de vida descontraído do México como fortes atrativos. A popularidade de Portugal entre os expatriados explodiu desde que o país introduziu o seu programa Golden Visa em 2012. Tornou-se o maior sucesso do gênero, inspirando outros países a lançar os seus próprios planos para atrair investimento estrangeiro. No entanto, na primavera de 2023, Portugal fez alterações significativas no programa, encerrando efetivamente a vertente do investimento imobiliário.
Portugal é sempre uma boa escolha pela sua acessibilidade, qualidade de vida, clima ameno durante todo o ano e sistema de saúde de alta qualidade. O custo de vida é geralmente mais acessível do que a maioria dos países da Europa. E, além disso, Portugal é o 7º país mais seguro do mundo. Porém, tal como acontece no México e em outros países com grandes comunidades de expatriados, há uma reação crescente contra o fluxo de estrangeiros, especialmente em Lisboa. Os críticos dizem que o aumento resultante nos aluguéis e nos preços dos imóveis forçou a saída de residentes de longa data e mudou a estrutura de certos bairros. Alpinistas filmaram em 360 graus a vista do Monte do Everest na Cordilheira do Himalaia, no continente asiático. O vídeo, que claro viralizou nas redes sociais, mostrou os atletas maravilhados com a visão do ponto mais alto do monte. Um dos pontos mais altos do mundo fica a 8.848 metros de altura. Nas imagens é possível ver os picos cobertos de neve na paisagem, a distorção provocada pela altura e pela curvatura da Terra. Nos comentários da publicação, as pessoas elogiaram as imagens. Sensação incrível para quem está no topo e cria dúvidas se a Terra é realmente um círculo ou uma ilusão de ótica, como vemos nesta câmera de 360 graus. No Monte Everest, há 2 acampamentos base, um de cada lado. A base sul está no Nepal, a uma altitude de 5.364 metros. A norte é no Tibete, a 5.150 metros. A subida ao topo do monte é um desafio para os alpinistas. O percurso dura, em média, 15 dias. Os melhores meses para realizar as subidas são de março a junho e de setembro a dezembro, de acordo com a Adventures Vision, que vende o serviço de trilhas ao monte. Mais de 800 novos empreendimentos que estavam em construção na cidade de São Paulo vão ficar prontos para morar ainda este ano. Com isso, a capital deve bater recorde com um total de 149.800 unidades entregues, quase o dobro do ano passado. O levantamento feito pelo Datalelo mostrou que os bairros que serão contemplados com novos condomínios em 2024 são Pinheiros, Vila Mariana, Perdizes, Butantã, Vila Clementino, Itaim Bibi, Ipiranga, Vila Nova, Conceição e Brooklyn, como um reflexo da preferência da produção imobiliária nos últimos anos, que se concentrou nas zonas Oeste e Sul. Essas regiões, além de valorizadas e com infraestrutura urbana, permitem mais construções de acordo com o plano diretor e o zoneamento da capital, que há muitos anos vem incentivando o desenvolvimento imobiliário, onde há mais oferta de transporte público, corredor de ônibus, estações de trem e metrô. A entrega recorde de condomínios está relacionada diretamente com o boom de lançamentos no setor durante a pandemia, devido à queda de 2% ao ano. Lembrando que um empreendimento demora cerca de 3 anos para ficar pronto. E para o ano que vem, os analistas esperam um volume ainda maior. Dos tipos de padrão que serão entregues este ano, mais de 54 mil unidades são médios e de 50 mil médios baixos. E a diferença está no preço. O metro quadrado do padrão médio sai, em média, por R$ 15.200 e a unidade por R$ 710 mil. No médio baixo cai para R$ 9.000, com unidades que custam em média R$ 382 mil. Já o padrão econômico é o terceiro com mais entregas. Mais de 23 unidades com valor médio do metro quadrado de R$ 6.500 e a unidade por R$ 231 mil. E os 18 mil empreendimentos de alto padrão que serão entregues têm valor médio do metro quadrado de R$ 22.600, com preço médio na unidade de R$ 4.100.000.
As unidades mais caras são encontradas nos condomínios horizontais, que têm o custo do metro quadrado de R$ 14.400 e de R$ 6.700.000 por unidade. Depois do intervalo, você vai ver que as mudanças climáticas têm preocupado a realização de alguns eventos dos Jogos Olímpicos de Paris. É daqui a pouquinho, não sai daí. Estamos de volta. Após 3 anos sem chuvas significativas, a região nordeste da Catalunha, na Espanha, declarou uma emergência de seca para Barcelona e arredores, que agora enfrentarão restrições de água mais rígidas. Sal está entre os principais reservatórios de água da região metropolitana da capital. Seus níveis de água estão abaixo de 4,06%. A emergência visa reduzir a quantidade diária de água permitida para fins residenciais e municipais, de 210 para 200 litros por pessoa. Se a seca piorar, poderá ser reduzido para 180 litros e depois para 160. O chefe do governo regional da Catalunha, Pere Aragones, anunciou a medida depois que os reservatórios na região do Mediterrâneo terem caído abaixo de 16% da sua capacidade. Esse nível é a referência estabelecida pelas autoridades para a aplicação de uma nova ronda de medidas de poupança de água que afetará cerca de 6 milhões de pessoas. Pere disse que a Catalunha está sofrendo a pior seca do século passado. Nunca houve uma seca tão longa e intensa desde que começaram os registros de chuvas. As restrições ao uso da água serão aplicadas a Barcelona e 201 municípios vizinhos e incluem a proibição de encher piscinas privadas e lavar carros, a menos que seja uma louça reciclada. Os jardins públicos só podem ser irrigados com água subterrânea. A agricultura e a indústria enfrentarão cortes maiores. Várias ondas de calor registradas na Espanha e em toda a Europa no verão passado agravaram a seca, baixando os níveis dos reservatórios à medida que a evaporação e o consumo de água aumentavam. O clima quente continua em 2024, com as temperaturas subindo para a casa de quase 30 graus durante todo o ano, que geralmente é observado em junho. Os especialistas afirmam que as alterações climáticas impulsionadas pela atividade humana estão a aumentar a intensidade e a frequência de fenômenos meteorológicos extremos, como ondas de calor, secas e incêndios florestais. Com as mudanças climáticas, a Europa passou a ter verões ainda mais intensos. As altas temperaturas geram preocupações para a realização de alguns eventos dos Jogos Olímpicos de Paris. O verão europeu nem sempre é reconhecido por um calor extremo, mas as altas temperaturas geram temores para a saúde dos competidores nos Jogos Olímpicos de Paris. Uma pesquisa publicada em dezembro analisou o risco de uma onda de calor de 2 semanas que poderia superar o recorde histórico registrado em 2003 na capital francesa. Nos últimos anos, Paris tem vivido uma série de verões com temperaturas recordes. Em julho de 2019, a capital francesa registrou 42,6 graus Celsius, um novo pico sem precedentes, de acordo com o serviço meteorológico Météo France. Os organizadores dos Jogos, que começam no final de julho, dizem estar conscientes dos riscos climáticos e realizam simulações para analisar a possibilidade de transferir eventos ao ar livre para horários antes ou depois do meio-dia e fugir do calor excessivo. Os espectadores também são uma preocupação, já que provavelmente vão ter que esperar em filas para entrar nos locais de competição. Outro ponto de preocupação é a Vila Olímpica, cujos apartamentos foram construídos sem ar-condicionado como parte dos esforços para estabelecer novos padrões ambientais para esta edição. Os blocos de apartamentos possuem sistemas de resfriamento geotérmico natural, além de persianas, áreas arborizadas e ventilação natural. Uma pesquisa mostrou que a maioria dos brasileiros não consegue poupar ou investir seu dinheiro. Um dos motivos é a baixa renda do trabalhador. Poupar, investir, ter uma saúde financeira equilibrada são metas da maioria das pessoas. Mas uma pesquisa realizada pelo Instituto Ipsos, especialista em pesquisas de mercado, revelou que 61% dos brasileiros não conseguem guardar dinheiro para investimento ou poupança.
De acordo com o Banco Central, a concessão de crédito desacelerou no ano passado, mas os índices de inadimplência sofreram uma leve alta, o que mostra que os brasileiros estão cada vez mais endividados. Para essa planejadora financeira, um dos motivos é a baixa remuneração do trabalhador. A gente pode encontrar várias respostas para isso e a principal que a gente precisa falar aqui é que se você for pegar os números, você vai entender que 70% dos brasileiros ganham até 2 salários mínimos, 35% ganha até 1 salário mínimo. Então, se a gente for entender em relação à renda, a gente pode já saber que para algumas pessoas os desafios são diferentes por conta de número de filhos, de responsabilidades familiares e tudo mais. Outras questões que colaboram para a dificuldade de uma pessoa adulta em poupar e investir é a ausência de educação financeira desde o período escolar, assim como a falta da participação da família em um sistema de aprendizado conjunto sobre finanças que fazem muita diferença para o futuro. O que a gente tem é uma carência de falar sobre esse assunto. Porque aí sim, cultural, é um tabu falar de dinheiro, pega mal perguntar para o colega como que ele cuida do dinheiro dele, saber quanto que ele ganha, enfim. E dentro das famílias também. Mas para além disso, eu vejo que há uma carência de sistematizar esse ensino. Porque já que nós não temos isso culturalmente implementado dentro das famílias, eu acredito que uma via importante é a gente conseguir trazer isso para o ensino nas escolas, ensino público e tudo mais. Porque hoje em dia o que a gente vê é que os adultos feitos que não tiveram isso quando crianças ou mesmo na vivência, precisam procurar recursos externos e aprender por conta própria. Seguir algumas orientações ajudam a esclarecer onde e quando serão os melhores investimentos, respeitando a individualidade de cada um, assim como os projetos de vida. Mais do que sair por aí desesperado procurando qual que é a melhor planilha ou o melhor aplicativo ou a modinha da vez, é você parar para entender quanto custa a sua vida. Sabe, entender de verdade quanto ela custa, para saber se aquela renda que você tem mensalmente, ela é suficiente para cobrir essas necessidades básicas. E quando eu estou falando disso, eu estou falando de moradia, de transporte, de alimentação. Quanto custa tudo isso? Entendendo que o seu salário é suficiente para cobrir aquilo, tá lindo. Se tá empatando, já tá meio ruim. Agora, se tá faltando, a gente precisa entrar com outro tipo de intervenção mais incisiva, mais direta, para conseguir fazer os ajustes. Mas a dica principal, assim, isso serve para todo mundo, tá? Quando você recebe, você paga todas as suas contas fixas, você tira o dinheiro para investir e vive com o que sobrar. Para quem precisa de uma ajuda mais personalizada para gerenciar o seu dinheiro, a contratação de um consultor financeiro é uma boa opção. Esse profissional pode ajudar a descobrir áreas de investimento com mais segurança. Foi assim que Cristina conseguiu equilibrar as contas e mudar a realidade financeira. E a consultoria foi fundamental para que eu pudesse não só pagá-la, como pagar minhas contas de maneira mais inteligente e fazer uma reserva que agora já não é mais a de emergência. A gente começou fazendo uma reserva de emergência e depois, então, nós temos uma reserva de férias e nós temos uma reserva de contas que possibilitaram também fazer o pagamento de algumas contas agora no começo de ano à vista, né? E não tenha medo de olhar para o que você gasta e não tenha medo de procurar ajuda. Aquilo que aparenta ser um privilégio para um grupo de trabalhadores poderá se tornar um mal no futuro. Uma pesquisa mostrou que aqueles que trabalham a maior parte do tempo sentados poderão morrer mais cedo que o normal. O estudo feito por pesquisadores da Universidade Médica de Taipei, em Taiwan, mostrou que passar longos períodos sentado aumenta em 16% o risco de morrer antes da hora. Mas para chegar neste número, não foi nada fácil. Eles analisaram de perto os resultados de saúde de quase 500 mil pessoas ao longo de 20 anos. E as conclusões foram de que aqueles que levam um estilo de vida alternado entre trabalhar em pé e sentado não apresentam esse risco elevado de morte. Já aqueles que possuem uma vida profissional sedentária, ou seja, que ficam muito tempo sentados, mas que em compensação durante o tempo livre praticam exercícios físicos, o risco de mortalidade é reduzido. E as pessoas que ficam muito tempo sentadas, sem fazer qualquer tipo de exercício, o risco de morte por doença cardiovascular sobe em mais de 30%. Mas para os cientistas, esse número ainda pode ser combatido.
até mesmo por aqueles que afirmam não possuir um tempo suficiente para isso. Com pelo menos 15 a 30 minutos de exercícios físicos básicos, como correr ou andar de bicicleta, o risco de morte diminui. As empresas também podem tomar medidas para preservar a saúde dos trabalhadores. O estudo sugeriu uma mudança no cenário de trabalho. Para a melhoria, poderão incluir no meio de trabalho mesas altas para que os funcionários fiquem de pé, além de locais destinados para realizar atividades físicas e intervalos mais longos durante o dia. Você sabia que o horário de ir dormir tem relação direta com o seu peso? Pois é, quanto mais tarde você dorme, maior é o índice de massa corporal, valor calculado com base no peso e na altura, utilizado como referência internacional da definição de sobrepeso e obesidade. A constatação é de um estudo brasileiro. Os resultados foram publicados na revista científica Sleep Medicine e divulgados no Congresso Mundial do Sono de 2023, no Rio de Janeiro. Os pesquisadores analisaram as respostas de 2.050 brasileiros adultos com idades entre 18 e 65 anos, residentes em todas as regiões do país. Lá em 2021, aconteceu a primeira etapa, envolvendo cerca de 700 pessoas. A segunda foi realizada em 2022 e a terceira teve início em março de 2023. Os voluntários responderam a um questionário online que incluía perguntas sobre dados antropométricos, como peso e altura, aspectos do sono, como a hora de dormir, de acordar, se o sono é interrompido durante a noite, hábitos alimentares, práticas de atividades físicas, entre outras perguntas. Vale lembrar que não existe uma quantidade mínima de horas que uma pessoa deve dormir por noite, já que cada organismo tem suas próprias necessidades. Mas existe uma recomendação padrão da Sleep Foundation de que um adulto deve dormir entre 7 e 9 horas por noite para ter um sono reparador. Esse período de tempo foi usado como base para analisar os dados dos voluntários. Desta forma, foi constatado que 45,1% dos entrevistados eram dormidores tardios, ou seja, dormiam após as 11 da noite. 51,7% apresentavam uma prevalência de curta duração de sono, dormindo menos de 7 horas por noite. 30,1% estava com excesso de peso e 14,7% com obesidade. Outra conclusão da pesquisa é que o IMC diminuiu em 0,19 kg por metro quadrado, para cada hora a mais de sono. Em contrapartida, esse índice aumentou em 0,19 kg por metro quadrado para cada hora adiada no horário de ir para a cama. Ou seja, os participantes que dormiam mais horas e iam para a cama mais cedo apresentavam um IMC menor do que aqueles que dormiam menos horas e iam para a cama mais tarde. O horário de despertar também foi avaliado, mas não demonstrou uma correlação estatisticamente significativa com o IMC. Apesar de outros estudos já terem apontado a relação entre a duração do sono e o IMC, o resultado obtido quanto ao horário de dormir é uma novidade. Existem várias possíveis hipóteses para explicar como o sono pode afetar a saúde, especialmente no que diz respeito à alimentação. A explicação é que um sono ruim causa alterações fisiológicas, pois dormir pouco ou dormir mal aumenta a produção de leptina, que é o hormônio da fome, e reduz a produção da grelina, que é o hormônio da saciedade. E isso tem um impacto direto no dia seguinte, com o aumento da fome. Uma única noite mal dormida já causa esse efeito no dia seguinte. Tendo mais fome, a tendência é comer mais. Outra possível explicação é que uma noite mal dormida aumenta a fome hedônica, caracterizada pelo desejo por alimentos ricos em açúcar e gorduras, especialmente os ultraprocessados. Com o corpo fadigado porque não dorme bem, a tendência é buscar alimentos que dê sensação de prazer e conforto. De acordo com o Grupo Médico Assistencial do Sono do Hospital Israelita Albert Einstein, uma das funções do sono é justamente recompor a energia que é gasta ao longo do dia. Ao dormir a quantidade necessária para recompor toda a energia, no dia seguinte a pessoa terá que buscá-la em algum lugar. E esse lugar muito provavelmente será a comida. Se a pessoa dormir pouco, vai acordar cansada. O corpo precisará repor a energia de forma rápida. E para isso é muito mais fácil consumir alimentos que dão energia mais rápido, como os carboidratos, os açúcares ou os alimentos ultraprocessados.
Há ainda a questão da diminuição do gasto energético. Se o indivíduo não dorme o suficiente, ele acorda no dia seguinte cansado, com menos energia. Consequentemente, terá menos disposição e energia para realizar atividades físicas. Além disso, quanto mais tempo ficar acordado, mais vai querer comer. Simples assim. Se dormir muito tarde, provavelmente vai comer em horários que o nosso metabolismo não será o mesmo de comer durante o dia. Assim, a tendência é engordar. E o cansaço é maior com a privação do tempo de sono, o que torna mais difícil para a pessoa se dedicar a gastar mais energia. Quando mais cansada, ela tende a evitar a prática de exercícios e opta por menos movimentação. Os impactos de um sono ruim para a saúde são muito grandes. Uma quantidade de sono menor faz uma pior regulação do humor, do controle do metabolismo energético, leva a pessoa a comer mais, aumenta o peso, aumenta o risco de distúrbios do sono e de eventos cardiovasculares. É como se a gente entrasse num círculo vicioso, em que um fator acaba piorando o outro. O mais interessante desse estudo é que ele demonstra que dormir mais cedo está associado a uma chance de ter um IMC mais baixo, e reforça que a hora de adormecer é importante. Ou seja, não adianta dormirmos 8 horas durante o dia. Tem que dormir naquele horário, pois há uma sincronia com o claro e escuro. O sono da noite não é o mesmo sono do dia. É preciso respeitar o próprio sono e, para isso, é preciso ir para a cama mais cedo. O grupo de pesquisadores espera que os resultados desse trabalho possam ajudar a conscientizar os profissionais da atenção básica de saúde a incluírem nas consultas perguntas sobre os hábitos de sono dos pacientes. Afinal, já está comprovado que a boa qualidade do sono é essencial para a saúde. Sem contar que o sono adequado e uma alimentação saudável são essenciais na prevenção de doenças crônicas, entre elas a obesidade e o diabetes. E eu fico por aqui com mais um programa Agenda Cultural. Agradeço a sua companhia. Amanhã, domingo, você sabe, eu volto com mais novidades, curiosidades e informações para você. Te espero. Um excelente sábado. Tchau.